Olá, meu nome é Ananda e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Produção de Etanol de Segunda Geração por Isomerização e Fermentação Simultâneas, a CIF, de hidrolisado de palha de cana. A minha orientadora foi a professora doutora Thais Suzane Milesse Esteves. Bom, a busca pela substituição da matriz energética por processos sustentáveis e a substituição dos combustíveis fósseis é uma necessidade atual. Por isso, o etanol, né, esse biocombustível, ele é muito estudado aí na literatura e tudo mais, por ele possuir como matéria-prima a biomassa lignocelulósica, que geralmente é um subproduto agroindustrial, como a palha de cana-de-açúcar e o bagaço. E no Brasil, a palha de cana-de-açúcar ela é gerada em elevadas quantidades anualmente após a substituição da colheita manual pela colheita mecanizada. E os materiais lignocelulósicos, eles precisam passar por uma etapa de pré-tratamento para expor esses açúcares fermentescíveis. E dentre os pré-tratamentos existentes, o pré-tratamento ácido ele é o mais utilizado para materiais lignocelulósicos na indústria. E após esse processo, são gerados uma fração líquida e uma fração sólida. A fração líquida é rica em hemicelulose e a fração sólida em célula lignina. Então, e após, né, a etapa do pré-tratamento, ocorre a formação de compostos inibidores. E é necessário aí o desenvolvimento de tecnologias que permitam a fermentação do hidrolisado na sua forma bruta. Nessa fração líquida, a hemicelulose, ela é composta principalmente por açúcar C5, a xilose, e o açúcar C6, a glicose. A Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura mais consolidada na literatura, mais estudada, ela fermenta a glicose e não a xilose. E para que a gente tenha aí a viabilidade dessa produção de etanol de segunda geração, é necessária a conversão total de ambos os açúcares. Bom, então a gente tem o processo de isomerização e fermentação simultâneas, a CIF, que nada mais é a utilização dessa enzima xilose isomerase para transformar a xilose em xilulose, para que a Saccharomyces cerevisiae possa transformá-la em etanol. Bom, e a gente utilizar a enzima imobilizada permite que a gente possa reutilizá-la. A gente aumenta a resistência a variações de condições físico-químicas, como pH, temperatura, solventes orgânicos, e ainda a gente pode aí operar processos industriais de forma contínua. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a fermentabilidade do hidrolisado ácido de palha de cana-de-açúcar pelo processo de CIF. Bom, a enzima ela foi imobilizada em quitosana ativada com glutaraldeído de acordo com Silva. Nas fermentações a gente usou mini reatores de 5 ml contendo 4 ml de volume reacional, 20 ml de enzima, 50 gramas por litro de células livres de levedura, né, Saccharomyces cerevisiae, na proporção de 1 para 1 de meio de cultivo de células, nas condições de 150 RPM, 35 graus Celsius e pH 5,2. Nas nossas fermentações, a gente utilizou o hidrolisado bruto, sem detoxicação, suplementado com 10 gramas por litro de extrato de levedura e 20 gramas por litro de peptona. O nosso controle foi o meio YPDX nas mesmas concentrações. Bom, o hidrolisado que a gente obteve, né, foi caracterizado em cromatografia líquida de alta eficiência, obtendo aí quase cerca de 70 gramas por litro de açúcares. E a CIF foi realizada em duplicata e em batelada simples, com hidrolisado e o meio YPDX, que foi o nosso controle. E a gente vê aí que ambas as fermentações elas finalizaram aí 24 horas, obtendo um perfil semelhante nos processos. E apesar da presença de inibidores no nosso hidrolisado, a gente não observou diferença significativa entre os parâmetros fermentativos, obtendo aí um 100% de viabilidade celular ao final da CIF, indicando que a toxicidade do hidrolisado não foi limitante para a levedura. Bom, e o processo de CIF ele se mostra muito promissor, principalmente quando a gente compara com as leveduras naturalmente fermentadoras de pentose, como o Antunes estudou a Saccharomyces e obteve com hidrolisado detoxicado e obteve uma conversão total dos açúcares em 48 horas, enquanto na nossa CIF a gente tem aí em 24 horas, metade do tempo. O hidrolisado, então, obtido, ele não foi significativamente tóxico para a levedura. E a fim de que o processo seja competitivo futuramente, deve-se estudar o processo com maior carga de enzima, em bateladas repetidas ou de forma contínua, visando diminuir o tempo de processo para aplicação nas biorefinarias. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Itajubá, ao CNPq e à FAPESP. Obrigada.